Povo brasileiro, hoje é dia 23 de novembro de 2019 e saiba que o primeiro presidente da República do Brasil renunciou ao cargo. Sim, só que nesse mesmo dia do ano de 1891, 23 de novembro de 91, o Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente eleito, ainda que indiretamente, da República Brasileira, renunciou ao cargo apenas 9 meses depois de ser eleito. Ele já era o presidente do Brasil na prática, porque era o chefe do governo provisório, que durou desde o dia 15 de novembro de 89 até a promulgação da nova Constituição e a eleição presidencial indireta em fevereiro de 91. Mas por que ele renunciou tão pouco tempo depois? Porque ele era um autoritário, como a República no geral foi no seu início e nos anos finais do século XIX. Ele estava muito chateado, muito bravo com os seus adversários políticos no Congresso. Ele achou um absurdo a proposição de uma lei de responsabilidade que limitaria o poder do presidente da República, do poder executivo, e simplesmente fechou o Congresso. Não é que ele dissolveu para convocar novas eleições, ele fechou, acabou o Congresso, mandou prender, perseguir os adversários políticos, inclusive aqueles que tinham sido contra ele na eleição de meses atrás, fechou jornais, proibiu, censurou, instaurou o estado de sítio no Brasil mesmo, e isso causou revoltas e reações de outras partes. A Armada, por exemplo, que foi a maior revolta contra o Deodoro na época, se revoltou, é o que ficou conhecido como a primeira revolta da Armada, a ponto de, nesse mesmo dia 23, eles voltarem os canhões contra a Baía de Guanabara, ameaçarem bombardear o Rio de Janeiro, se o Marechal Deodoro não voltasse atrás e não renunciasse. E com esse, enfim, quase que estourando uma guerra civil gravíssima, o Deodoro resolveu renunciar. Ou seja, uma crise completamente sem saída entre o poder executivo e o legislativo, que no Império era resolvido constitucionalmente pelo poder moderador, e assim foi durante tantos anos, sem grandes consequências democráticas para o Brasil. Nesse episódio, depois da República, acabou uma tentativa de golpe, uma quase guerra civil, a renúncia do presidente. E, claro, a Armada estava com o apoio do Marechal Floriano Peixoto, que era o seu vice, que tinha sido eleito vice separadamente, não era da chapa do Deodoro. Ele articulou com a Armada essa revolta contra o Marechal Deodoro e assumiu como vice assim que ele renunciou. E deveria convocar novas eleições, mas ficou até o fim, porque assim ele queria, afinal de contas. Então, isso causou depois a segunda revolta da Armada, que isso é assunto para outro vídeo. Mas é isso, esse foi o contexto da renúncia do Marechal Deodoro na nossa triste República Brasileira de finais do século XIX, pós-golpe militar. Tá bom, pessoal? É isso aí. Esse foi a história hoje. Até o próximo quadro ou até o vídeo oficial. Tchau.